Hello guys, God bless your Wednesday. E hoje vamos ler dois contextos, duas passagens na Bíblia, porque foi indicação de um seguidor meu que mandou para mim. Então eu vou ler para vocês, para meditação, e isso serve para lição de vida também. Você que já fez algum voto, alguma promessa para Deus, sabe que tem que cumprir, certo? E a gente vai ver duas passagens que falam sobre isso. São distintas, mas tem uma importância muito grande para quem já fez voto para Deus, já fez promessa, ou Deus quando faz promessa também para nós. Vocês vão ver o contexto, vão entender o que eu estou falando. So let's read. We are gonna read in Judges chapter 11 from verse 19 to verse 40. Vamos ler hoje em Juízes capítulo 11 do verso 29 ao 40. Depois vamos ler a outra passagem. So acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Let's read. Then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed on to Mizpah of Gilead. And from Mizpah of Gilead he passed on to the Ammonites. And Jephthah made a vow to the Lord and said, If you will give the Ammonites into my hand, then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. So Jephthah crossed over to the Ammonites to fight against them, and the Lord gave them into his hand. And he struck them from Aroer to the neighborhood of Minnith, 20 cities, and as far as Abel-keramim, with a great blow. So the Ammonites were subdued before the people of Israel. Then Jephthah came to his home at Mizpah, and behold, his daughter came out to meet him with tambourines and with dances. She was his only child. Besides her, he had neither son nor daughter. And as soon as he saw her, he tore his clothes and said, Alas, my daughter, you have brought me very low, and you have become the cause of great trouble to me. For I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow. And she said to him, My father, you have opened your mouth to the Lord. Do to me according to what has gone out of your mouth, now that the Lord has avenged you on your enemies, on the Ammonites. So she said to her father, Let this thing be done for me. Leave me alone 2 months, that I may go up and down on the mountains, and weep for my virginity, I and my companions. So he said, Go. Then he sent her away for 2 months, and she departed, she and her companions, and wept for her virginity on the mountains. And at the end of 2 months, she returned to her father, who did with her according to his vow that he had made. She had never known a man, and it became a custom in Israel that the daughters of Israel went year by year to lament the daughter of Jephthah, the Gileadite, 4 days in the year. E vamos para a tradução. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e, passando por Mispa, de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-keramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa,
A filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: Que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefité, o gileadita. Como vocês podem ver nessa passagem, Jefité estava à frente do povo de Israel para lutar contra os amonitas e contra qualquer outro povo que fosse ao contrário de Israel para conquistar ali terras. E ele fez um voto a Deus, mas como no começo do versículo 29 fala: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, como o Espírito do Senhor já estava sobre ele, não precisaria ele fazer um voto a Deus, porque Deus sempre deu a vitória ao povo de Israel contra as outras nações que estavam querendo dominá-los e pegar o território do povo israelita. Então, como o Senhor já estava com eles, não precisaria ele fazer voto algum. É como a palavra de Deus fala também, é melhor obedecer do que sacrificar. Se você vai fazer uma promessa a Deus e pode cumprir, amém. Mas se não, se for uma coisa totalmente extraordinária, assim, meio que utópica e grandiosa demais, é melhor que não faça voto. É melhor você obedecer a Deus, aos mandamentos e seguir no caminho, na vontade dele, que ele vai te dar a vitória, vai te dar a resposta, como ele sempre deu ao povo de Israel. Então, essa é uma palavra para meditar e para uma lição de vida. Se você for fazer um voto a Deus, é melhor você pensar antes, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus prefere um coração obediente a Ele do que ficar fazendo sacrifício de tolo. Então vamos agora a outra passagem relacionada a essa questão de obediência, né? Que envolve sacrifício também, mas é diferente. Vocês vão ver. Now, guys, we are gonna read in Genesis chapter 22 from verse 11 to verse 19. Agora vamos ler em Gênesis capítulo 22, do verso 11 ao verso 19. Let's read. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, The Lord Will Provide. And it is said to this day, On the mount of the Lord it shall be provided. And the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven, and said, By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven, and as the sand
that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of his enemies. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. So Abraham returned to his young men, and they arose and went together to Beersheba, and Abraham lived at Beersheba. E vamos para a tradução. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Como vocês podem ver nessa passagem, ela tem uma relação, né, com o mesmo contexto ali da história de Jefté, que infelizmente teve que sacrificar a sua filha porque ele fez um voto a Deus. Mas nesse caso aqui de Abraão, não. Deus o ordenou para que ele sacrificasse o seu único filho. E assim ele foi fazer. Mas claro, Deus o impediu porque viu no coração dele que ele realmente entregaria o seu filho a Deus. Porque independente de quem seja e das situações, das circunstâncias na nossa vida, Deus deve estar acima de tudo e de todos. E devemos amá-lo acima de todas as coisas. Mas, claro, Deus o impediu porque sabia que ele realmente faria o que Deus o ordenou. Então, Deus viu no coração dele sinceridade e fidelidade. E é aí por isso que Deus mudou a situação, mudou a história. E foi uma prova que Deus fez ali com ele, certo? Mas com Jefité não. Deus não falou para ele fazer o sacrifício. Jefité decidiu fazer uma promessa, né? Um voto a Deus. Porém, naquele caso não tinha necessidade, porque Deus já estava com o povo de Israel, já iria dar a vitória nas mãos do povo de Israel. Então, essa é a diferença. Se Deus manda você fazer algo, um voto, uma promessa, você tem que cumprir. Mas se não, você não precisa ficar fazendo voto ou promessa que Deus não te ordenou a fazer. Porque aí é um sacrifício de tolo. Aí já não é uma coisa sincera. É como se fosse uma barganha. Você faz uma coisa para Deus para que ele te dê outra em troca. E não, Deus não quer isso. Deus não quer esse sacrifício. Deus quer obediência. Então fica essa palavra aí para vocês, para meditarem e como lição para a vida inteira.